É bom estar com vocês neste momento, mesmo que virtualmente, né? Mas certamente nossos corações, nós nos unimos em um só propósito. Como eu falei na nota de aviso no WhatsApp, estamos seguindo as orientações das autoridades constituídas. Nós, no domingo, estamos fechando as nossas portas do templo, mas isso não significa que a igreja está fechada, né? Uma vez que a igreja sou eu, é você, somos nós. Sou eu aqui, são vocês aí onde estiverem. Somos a igreja. E talvez não reunida em um local, mas unida no sangue de Jesus Cristo. Olá, queridos. Nós vamos estar cantando alguns cânticos e cantando na igreja com vocês. Vamos começar com esse aqui, ajuntamento. Vamos lá? Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Eu queria neste momento refletir com vocês um texto que acho oportuno para esta hora. Creio que ele fala algo relevante para nós. No mês de março, como ainda estamos, nós estamos olhando o Evangelho de Lucas, e eu gostaria de olhar com vocês o texto de Lucas 8, do verso 22 até o verso 25.
que fala sobre quando Jesus acalma a tempestade. Eu queria que você olhasse aí na sua Bíblia e acompanhasse a leitura que eu vou fazer nesse texto. O texto diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhes obedecem? Eu queria orar nesse instante. Eu peço então que você aí possa baixar sua cabeça, possa fechar seus olhos e vamos à presença do Pai, numa oração. Querido Deus, estamos vivendo aí dias complicados, dias difíceis. Tivemos que, seguindo as autoridades aqui do nosso estado, fechar as portas do nosso templo. Mas isso não significa que teu evangelho está fechado. Graças à tecnologia podemos nos reunir assim, virtualmente. Pedimos que esse tempo seja abençoador para todos nós. Pedimos que possamos tirar lições desses dias aí de tanto medo, de tanto temor, de tanta incerteza. Guia a tua igreja, Senhor, para que nestes dias ela possa ser relevante. Possa teus filhos fazer uma distinção significativa nas suas vidas, mostrando fé, confiança no Deus Criador de todas as coisas e testemunhando para o mundo que somente o Senhor é Deus. Nós agradecemos e pedimos a tua graça sobre nós neste tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria intitular esta mensagem a Deus e as tempestades da vida. Como eu falei, estamos vivendo uma experiência que jamais pensei que nós iríamos viver, né? No passado, o mundo enfrentou a chamada gripe espanhola, a peste negra, que atingiu muitas nações, ceifou muitas vidas. Mas foram situações do passado, onde as condições de saúde eram precárias, onde os avanços tecnológicos ainda não eram tão avançados como hoje. Eu acreditava, e muitos acreditavam, que nós nunca iríamos passar por uma situação como essa. Mas aí estamos nós, em pleno século XXI, atingidos por um vírus terrível, um vírus letal, um vírus que tem uma propagação fácil, um vírus que tem uma força virulenta e afeta ricos, pobres, né? Todos nós. Eu e você certamente têm acompanhado os noticiários e diariamente, quase que sem cessar, falam, né, do avanço do vírus e do cuidado que nós precisamos ter para que a gente possa diminuir o seu avanço. Eu tenho orado pelos irmãos e pelas irmãs e pedido que Deus os proteja, pedido que Deus os guarde. Tenho tentado responder às indagações, às palavras de oração, os pedidos de oração. Mas é interessante que num desses mensagens de WhatsApp eu recebi uma palavra de uma pessoa que disse assim: pastor, eu estou com medo. E eu disse à pessoa: olha irmão, esse é um sentimento que está em maior ou menor grau no coração, no meu coração, no seu coração, né? Os discípulos de Jesus também sentiram medo. Não é errado o crente sentir medo numa hora dessa. Quando eles estiveram, os discípulos de Jesus estiveram passando uma experiência que nós lemos aqui no texto, né? Eles sentiram medo, né? Essa tempestade terrível chegou para eles quando estavam ali no mar da Galileia e eles aprenderam algo, né, ali, né? E creio que também nós podemos tirar algumas lições valiosas para nós dessa tempestade que nós estamos passando. Deixe-me dizer algo logo para vocês. As tempestades da vida
não anulam o cuidado amoroso de Deus, não anulam o cuidado amoroso de Jesus por nós. Muitas vezes eu até posso entender que das profundezas da angústia, eu e você podemos tirar grandes lições do cuidado do Senhor por nós. É nesses momentos de dificuldade que nós nos erguemos até para maiores conquistas. É interessante que o texto diz que Jesus deu uma ordem para os discípulos, para entrarem no barco, para passarem para outra margem, para irem à região de Gadara ou Gesara, onde ali mais tarde eles iriam curar um homem leproso. E ali na cidade dos Gerazenos, enquanto eles atravessavam o mar, Jesus adormece, diz o texto, e ali mesmo no barco, e até creio cansado, né, da intensa atividade que Jesus vinha tendo até ali. E enquanto ele dorme, uma terrível tempestade chega ao barco e pega, né, todos ali de surpresa. Diz o texto que o barco começa a encher de água. E ali, de repente, os discípulos apavorados chamam Jesus. Ele acorda, repreende o vento e o mar, e eles se acalmam. E os discípulos ficam admirados, né, do poder de Jesus. Eu queria tirar algumas lições importantes para nós. A primeira lição que eu tiro desse texto, irmãos, é que as tempestades da vida são inesperadas. Certamente você não esperava estar vivendo uma situação dessa um ano atrás, né? Certamente não. Nem eu. Mas aqui estamos, né? As tempestades da vida, elas são inesperadas. Elas nos pegam de surpresa. Elas nos deixam abalados. Os discípulos também não esperavam aquela tempestade. Acreditavam piamente, estavam crentes, certos de que iriam atravessar a outra margem do Mar da Galileia tranquilo. Em segundo lugar, eu aprendo também no texto que as tempestades da vida são perigosas. No texto lá de Mateus, o texto correlato, Mateus capítulo 8 também, no verso 24, diz que o barco era varrido pelas ondas. Marcos também diz lá no seu texto, Marcos 4, verso 37, um paralelo desse texto, que um grande temporal de vento, né, chegou ali para aquele barco, e as ondas arremessavam o barco de lá para cá, não é? De modo que o texto diz que a embarcação já estava a encher-se de água. Você depois pode conferir, Marcos capítulo 4, verso 37. Já Lucas, ele diz que se abateu sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Lá no verso 23 do capítulo 8 aqui de Lucas. As tempestades da vida, irmãos, também são ameaçadoras, são perigosas. As tempestades chegam de forma tão intensa que abalam as estruturas da nossa vida. Estamos todos como que presos em casa, né? Não é? Nessa quarentena aí que todos nós somos levados a fazer, né? Em alguns países, você deve ter ouvido, se você insiste em sair, você é multado e pode até ser preso, né? Uma terceira lição que eu tiro aqui desse texto é que as tempestades da vida são surpreendentes, né? Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Alguns deles eram pescadores profissionais, certamente conheciam palmo a palmo daquele lago. Mas agora eles estavam ali, em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Eu imagino que se há um ano atrás, se alguém espirrasse perto de você, o que é que você faria? Saúde, não é? E continuaria o que estava fazendo. Imagine hoje. Acho que muitos saem correndo para buscar o frasco de álcool gel para se fazerem asepsia, né? Quando eu olho esse texto, eu aprendo que as tempestades, elas nos surpreendem. As tempestades são inesperadas. As tempestades são tremendas. Mas eu também olho uma outra coisa aqui nesse texto de Lucas 8.
eu vejo algumas coisas que muitas vezes são difíceis de conciliar. Por exemplo, como é que a gente concilia obediência a Cristo e tempestade? Olha o verso 22. Diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus e mesmo assim enfrentaram uma tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda encararam ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus mandou que eles fizessem, indo para onde Jesus mandou que eles fossem. E mesmo assim, eles foram surpreendidos pela tempestade. O profeta Jonas, é interessante, enfrentou uma tempestade porque desobedeceu a Deus. Os discípulos aqui enfrentam a tempestade porque obedeceram. Não é um paradoxo? Uma segunda coisa que muitas vezes é difícil a gente conciliar é como é que a gente concilia a tempestade com a presença de Jesus. O verso 22 diz que Jesus estava no barco com eles. Jesus foi com eles. Muitas vezes, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Irmãos, entenda que ser cristão não é viver uma redoma de vidro espiritual, protegida de tudo e de todos. O céu não é aqui. Lembra que Jesus foi a uma festa de casamento ali em Caná da Galileia e ali faltou vinho? Mesmo Jesus ali, aconteceu aquele problema. Um crente que anda com Jesus pode enfrentar muitas vezes situações difíceis, tempestades tremendas. Mas entenda que aquela tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus em meio às crises inesperadas da vida. Uma terceira coisa que muitas vezes para mim é difícil de conciliar é como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. O verso 23 diz: enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Diz o texto que Jesus adormeceu. Jesus estava dormindo. Eu acredito que o maior drama que os discípulos estavam vivendo não era nem a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora da maior dificuldade dos discípulos, Jesus está lá, descansando, dormindo. Eu não sei você, mas muitas vezes eu experimento a sensação de que Deus não está ouvindo as minhas orações. Parece que Ele está dormindo. Você ora, suplica, faz voto, faz jejum, mas não recebe nada dos céus. O Salmo 121, lá no verso 4, diz assim: o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Mas muitas vezes, como os discípulos, eu e você sentimos como se ele não estivesse nem aí para as nossas lutas. Por fim, veio o desespero dos discípulos no verso 24. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Era um grito de medo gerado pela tempestade. Muitas vezes a tempestade provoca medo em nós, pois ela é maior que nós e foge ao nosso controle. Mas era também um grito de evidência de alguma fé. Se eles estivessem completamente sem fé nenhuma, não teriam apelado para Jesus. Eles não teriam chamado Jesus de mestre, não teriam pedido para ele salvá-los. Mas, apesar de ser uma evidência de fé, era uma fé ainda deficiente. Lembra a resposta de Jesus a este grito de desespero? Jesus responde lá no verso 25: onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Onde está a sua fé? Acho que os discípulos falharam nesse teste prático e revelaram mais medo do que fé, ao dizerem: mestre, mestre, vamos morrer. Aqueles discípulos deveriam ter mais fé e menos medo. Sabe por quê? Por causa da promessa de Jesus. Jesus havia dito que eles iriam passar para o outro lado. O que Jesus fala, ele sempre cumpre. Aqueles discípulos deveriam ter mais fé e menos medo por causa da presença de Jesus. É a presença de Jesus que nos livra do temor.
Jesus estava lá no barco com seus discípulos. Irmãos, irmãs, é a presença de Deus nas tempestades da vida que é a nossa âncora, que é o nosso porto seguro. Sabe de uma coisa? Aqueles discípulos deveriam ter mais fé e menos medo por causa da paz de Jesus. Enquanto a tempestade estava ali, com toda a sua fúria, com toda a sua virulência, Jesus estava dormindo. Será que Jesus não sabia que aquela tempestade iria chegar? Claro que ele sabia. Será que Jesus não sabia que o Covid-19 iria chegar desse jeito? Claro que sim. Jesus nunca é pego de surpresa, nunca é pego desprevenido. Ele sabe todas as coisas, nada o apanha de surpresa. Como aquela tempestade estava na agenda de Jesus, eu creio também que essa pandemia está também na agenda de Jesus para o nosso treinamento como discípulos dele. Mas talvez você possa perguntar, pastor, Jesus sabia da tempestade, então por que ele dormiu? Há algumas explicações, não muitas, mas algumas explicações, mas eu acho que, sabe por que Jesus dormiu, além de, é claro, estar cansado? Porque ele descansou na providência de Deus. Porque ele descansou na providência do Pai. Porque ele sabia que a tempestade iria ensinar alguma coisa aos discípulos. Os discípulos deveriam ter mais fé e menos medo, por causa do poder de Jesus. Aqueles que estavam no barco com os discípulos, aquele ali que estava dormindo naquele barco, ele é o Criador do universo. As leis da natureza estão em suas mãos. A natureza ouve a sua voz e obedece. Você acha que esse vírus está fora do controle de Jesus? Claro que não. Deus tem um controle de tudo. Confiamos naquele que dirige o barco da nossa vida. Vamos todos nós buscar lições desses momentos que nós estamos vivendo aí para nós, como discípulos de Jesus. Lições como ver a importância da casa, a importância da família, a necessidade de ajudarmos uns aos outros, sermos solidários. Eu vibrei com uma nota lá no prédio onde moro, onde casais escreveram lá, colocaram um aviso se solidarizando, se dispondo a ajudar os que eles chamaram de melhor idade a irem fazer compras, né, no supermercado ou na farmácia por eles. Essa ajuda mútua, né, que surge desses momentos aí de tempestades. Eu acho que a gente deve buscar mais intimamente Deus, seja na minha hora devocional, no meu momento com Deus, seja no culto doméstico, talvez reviver aí o culto doméstico quando pais, mães, filhos estão reunidos. Aproveite aí para ler a Bíblia, para cantar algum hino, usando aí algum vídeo do YouTube, para reviver esse momento que infelizmente foi esquecido por muitos de nós, né? É hora de nós intensificarmos as nossas orações. Eu queria terminar essa reflexão com as recomendações do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 12, quando o apóstolo diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Que o Senhor abençoe sua semana, que o Senhor abençoe sua vida e que essas tempestades que nós estamos vivendo possam nos trazer lições do poder, da presença, da paz que somente Deus pode trazer ao meu e seu coração. Que Deus abençoe você. Graça e paz, queridos. É sempre um prazer e um privilégio poder ter comunhão com vocês. E nessa circunstância que a gente está, a gente não pode deixar de ser abençoado pelo culto que nós tivemos agora. E, sem dúvida alguma, não deixe de utilizar os seus recursos ou até alguma maneira de ajudar o próximo nessas circunstâncias que nós estamos vivendo. É sempre bom também lembrar, caso você tenha separado o seu dízimo ou oferta esses dias para poder fazer a sua contribuição, nós estaremos disponibilizando os dados da conta bancária da igreja, onde você pode ali estar fazendo a sua transferência e contribuindo de alguma forma também para o reino de Deus.
Algo muito importante que você também não pode esquecer é tentar, de alguma forma, aproveitar esse tempo que nós estamos em casa para usufruir um pouco mais da comunhão com seus familiares e amigos, mesmo em meio a esse contexto de isolamento, e de alguma forma tentar ocupar a sua mente com coisas que sejam de fato relevantes. Esteja dedicando mais tempo em oração, esteja de alguma forma lendo a palavra de Deus, e algo que também pode auxiliar muito é a leitura de um bom livro. Eu pessoalmente tenho lido Encontros com Jesus, do autor Timothy Keller, que é um fantástico livro. Caso você tenha outro, você pode estar de alguma forma dedicando um tempo também a ser enriquecido através de boas leituras e algo que seja agregador. Sem dúvida, hoje a gente já está quase no finzinho do nosso culto. Nesse período enquanto estamos de quarentena, provavelmente estaremos fazendo dessa forma. E eu não queria perder a oportunidade de, juntamente com vocês, estar fazendo agora uma breve oração, onde a gente possa estar pedindo a Deus que continue controlando todas as situações e derramando sobre nós a sua graça e misericórdia. Oremos. Pai amado, nós te somos gratos a Deus, mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis, por reconhecer que Tu és soberano, que Tu és fiel, que Tu tens cuidado de nós. Pedimos não apenas pela nossa nação, mas por todo mundo que tem passado por essa situação tão difícil de coronavírus e tantas outras coisas. Mas que nós possamos trocar muitas vezes a circunstância de medo em nossos corações e depositar de fato a nossa fé em Ti, por saber que Tu tens sempre o melhor para nós. Continua cuidando de nós, nos abençoa nesse tempo, que possamos ser uma igreja relevante, independente das circunstâncias, e que tudo de fato que fizermos seja para a Tua honra e glória. É assim que nós te agradecemos por tudo, te pedimos uma semana de bênçãos, que Tu continues a cuidar de nós. Em nome do Teu Filho amado, que nós te agradecemos por tudo. Amém.